do desconstrucionismo. Eu quero mostrar para vocês o caminho, o percurso desse desconstrucionismo, né? Que é essa, inclusive, uma vertente estética que tomou corpo, né, durante o século XX e que tem origens aí justamente no senhor Karl Marx. Origens do desconstrucionismo lá em Karl Marx. Por quê? Porque para o Marx, assim como uma série de outros deterministas, né, o homem é determinado pelo meio social. Então, quer dizer, é a ideia de banir o livre-arbítrio. Então, o homem é determinado pelo meio social. De modo que você não vai ter nenhum tipo de consciência moral, você não tem capacidade de reagir a nada, porque o que te determina é o meio. Então, se todo mundo começar a apresentar queer, você vai ser determinado pelo meio, entendeu? Você vai ser moldado pelo meio. E aí vai fazer com que você aceite qualquer tipo de coisa. Então, o marxismo, o que é? Uma teoria econômica? Não é uma teoria econômica. Porque, em termos econômicos, ela é totalmente furada, né? Foram feitas várias demonstrações, inclusive o Ludwig von Mises demonstrou os erros estritamente econômicos das teorias do Karl Marx. E para quem serve, então? O que é o marxismo? O marxismo é uma técnica de manipulação social, uma técnica de controle social. Só avisando, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para minha parte técnica. As pessoas que forem entrando, eu tenho que autorizar aqui ou você consegue autorizar aí? Tudo aqui, né? Tá bom. Então, gente, se alguém demorar um pouquinho para entrar, é porque eu tô no meio de algum raciocínio aqui, tá? Mas eu vou permitir todo mundo entrando, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, bem-vindos os que chegaram agora. Só relembrando que a gente pede para deixar o microfone fechado enquanto estiver fazendo a exposição. Depois eu vou abrir o microfone para as perguntas, vou responder perguntas, tá bom? Então, estou falando aqui sobre a origens do desconstrucionismo, que tem como um marco aí em 2018, nós tivemos aquela exposição no Queer Museum, lá no Rio Grande do Sul, né, que foi uma coisa que gerou muita repugnância. Até na época, né, o próprio candidato a presidente da época, o Bolsonaro, ele falou dessa exposição, e isso foi muito usado, né, pela direita na época para mostrar aí o perigo que é a esquerda do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista espiritual. E eu lembro que eu gravei um vídeo, na verdade, na época, no ano de 2018, explicando por que aquilo ali não é arte. Porque a arte tem alguns critérios. Um deles, por exemplo, a arte tem que ter uma moldura. E em várias das manifestações artísticas, é preciso ter essa moldura. O que é a moldura? Não é necessariamente nas artes plásticas, você tem a moldura de um quadro. E isso é um tipo de moldura, mas em outras artes você também tem outros tipos de moldura. O que é a moldura? É aquilo que separa a obra de arte do cotidiano. Porque se a obra de arte for cotidiana, ela não pode ser arte. A arte é algo elaborado, é algo que você retira do cotidiano, você tem um diálogo, um contato, até mesmo dialético com o cotidiano, mas você não pode confundir a arte com o cotidiano. Ela tem que ter uma separação muito clara do cotidiano, da vida comum, né, da nossa vida, digamos assim, mais imediata. Ela tem que ter essa separação para ser arte, porque senão você não vai discernir se é arte ou não, tá? Então, ela tem que ter um grau de elaboração. E esse grau de elaboração, bem como a fronteira entre a arte e a vida comum, ela se dá através da forma. Então, a arte, ela tem a forma, seja arte musical, seja arte pictórica, a escultura. A escultura é muito evidente, né? Na escultura, a forma. Na pintura, a forma também é determinada pelo quadro. Na escultura, a forma é determinada pelo material, né? Na música, a estrutura, a forma é determinada pela sua estrutura interna. E, claro, tem a materialização, a interpretação, a execução musical que ela dá o parâmetro. Ou seja, por exemplo, uma obra para violino. Você escreve uma obra para violino solo. Aí você tem ali começo, meio e fim da obra. Isso está dentro da estrutura da obra, está na partitura. Mas você precisa de um violinista para tocar. Então, esse violinista vai materializar a obra musical. Vai materializar essa obra. E ela vai ter um começo, meio e fim, que vai ser dado o quê? Na interpretação musical, né? Então, se você não tem, por exemplo, uma música que tem começo, meio e fim, que não tem uma interpretação, que não tem uma partitura, não tem uma forma, você não pode chamar de música, né? Porque se você colocar só um ritmo batendo lá a noite inteira, não é música. É só um ritmo, é só uma sequência de vibrações.
E você começa a ter critérios a determinar e saber o que é arte e o que não é. E não se deixar enganar, não é? Por essas teorias desconstrucionistas. E eu estava explicando que o desconstrucionismo tem origem justamente ali no marxismo, porque ele é um determinismo, né? Quer dizer, o homem é determinado pelo meio social e não tem capacidade de oferecer nenhum tipo de resistência a esse meio. Então, se você começar a colocar essas manifestações pseudo-artísticas por todos os lados, ele vai se deixar assim, levar por isso, ao ponto de ser, né, anulado do ponto de vista dos princípios, dos valores e até mesmo da sua própria reação instintiva, porque nós temos um certo bom senso que é impresso em nós por Deus. Deus já nos criou com algum tipo de bom senso, né? Então a gente precisa usar esse bom senso para também saber discernir o que é arte, o que é uma boa arte, o que não é. Tá certo? Inclusive Chesterton, né? O G.K. Chesterton, um filósofo britânico aí do século XX, ele era considerado um apóstolo do senso comum, porque ele vivia falando coisas assim que o senso comum sempre nota, sempre percebe. Por exemplo, hoje em dia você falar que uma família é um pai, uma mãe e um filho, isso aí já é uma coisa assim, que gera todo um debate, uma polêmica, né? Sendo que é uma coisa muito óbvia. Não tem como você ter uma família se não tiver um pai, uma mãe e crianças, tá certo? Você pode ter ajuntamentos aí, de vários tipos, né? Mas para você gerar vida, para você gerar continuidade da espécie humana, precisa ter o homem, precisa ter a mulher. Certo? Então, certas coisas que são óbvias fazem parte do nosso bom senso saber reconhecê-las. E no século XX, graças a essas correntes que eu estou abordando, desconstrucionistas, né, querem que desconstruir tudo que a humanidade construiu, do ponto de vista de cultura, de entendimento, de beleza estética, de arte, de tradição. Esse desconstrucionismo, ele visa justamente subverter o bom senso. E o bom senso, como eu disse, ele é impresso por Deus. Então a gente consegue. Isso é reconhecido pelo próprio Kant, que é um filósofo ateu até, né? Mas ele falava também sobre esse negócio do bom senso como um norte moral. O Kant tentou estabelecer uma moralidade uma moralidade que prescindisse do elemento divino, do elemento religioso, do elemento transcendente. Ele quis criar uma moral absoluta, sem nenhuma exterioridade. Uma moral absoluta, como ele chamava, o imperativo categórico. O imperativo categórico kantiano é como se fosse essa moral absoluta e derivada da razão. Uma loucura isso, né? É uma loucura a razão humana determinar o que é a moral universal. Por quê? Porque a razão humana é insuficiente. O que completa a razão humana? Né? Completa a nossa razão, a nossa alma que foi nos dada pelo Criador. Então nós temos outras faculdades que complementam a nossa razão, como por exemplo a imaginação, a emoção, os sentimentos, a própria intuição. Se você for analisar, abordar a literatura, digamos assim, de administração, literatura de desenvolvimento pessoal, alguns chamam de autoajuda, muitos livros, muitos autores abordam essa questão, né, da vontade, como desenvolver a vontade, como desenvolver um senso de realização, né? E permitir mais pessoas entrando. Sejam bem-vindos, pessoas que estão entrando agora, né? Bem-vindos, estou fazendo uma exposição e eu peço a todos que deixem o microfone fechado enquanto eu faço a exposição e eu vou, assim que terminar a exposição, abrir os microfones, abrir para vocês fazerem perguntas para a gente poder responder, tá? Então eu pretendo falar aqui, fazer uma exposição de cerca de uns 40 minutos, depois vocês fazerem as perguntas para a gente poder enriquecer. Então, vocês podem ir anotando, podem até escrever nas perguntas no chat, se tiver alguma, já podem escrever. E quando eu vou terminar a exposição, eu já vou responder, tá bom? Então, pessoal, estou falando aqui sobre as origens do desconstrucionismo. Vocês têm que ver, na verdade, sim, Karl Marx não é o primeiro que propõe isso, mas ele é o mais agressivo. Ele é o autor mais virulento do ponto de vista revolucionário. O que é a revolução? A revolução é uma tentativa de subverter, estava falando aqui, o bom senso, né, a razão,
a moral, os princípios, enfim, os valores que foram reconhecidos, eles não foram impostos, como os próprios revolucionários, eles dizem que esses valores morais, eles foram impostos, eles não foram impostos, eles foram reconhecidos. Por exemplo, você reconhecer que você não pode matar uma criancinha, isso não é imposto, isso é uma coisa que o próprio bom senso nos diz. Quer dizer, de certa forma é uma imposição, mas é uma imposição da realidade, uma imposição do real, uma imposição da estrutura da natureza, da estrutura do cosmos, né? Não é certo você matar criança, não é certo nem você matar adulto, quanto mais criança. E tem certas tribos aí indígenas que eles matam crianças, né? Então, a gente tem parâmetros para discernir, que nem toda cultura é boa, nem toda ação é boa, então você não pode relativizar, ou seja, tem princípios morais que não podem ser descumpridos. Isso faz parte do bom senso, o bom senso está impresso na nossa alma. Então, não somos só razão. Por isso que o projeto kantiano não pode prosperar. Né? De uma moral desvinculada de qualquer outra faculdade que não seja a faculdade racional. O projeto kantiano falhou. Até um tema interessante para fazer uma outra aula. Posso fazer uma outra aula sobre isso, sobre a moral kantiana. Que, inclusive, essa moral ela está em voga hoje, no mundo todo, através de certas instituições globalistas, como, por exemplo, a ONU. A ONU ela foi fundada em cima das ideias do Kant, tá certo? De você levar para o mundo todo a mesma razão, o mesmo princípio, né? A mesma moralidade, só que essa moralidade que eu estou explicando aqui, desvinculada de qualquer sentimento religioso, desvinculada de qualquer princípio transcendente. É uma moral puramente humana. Quer dizer, aquilo que serve para o ser humano agora é o que serve, é o que está valendo e boa. Então pode tudo, pode ter aborto, pode ter eutanásia, pode ter aquele crossover de seres humanos com animais, misturar ser humano com animal, engenharia genética, pode tudo. Pode misturar ser humano com máquina, com robô, tá certo? A eutanásia, para mim, por exemplo, eu que tenho um bom senso, eu tento preservar, a gente luta para preservar o bom senso, mas, por exemplo, a eutanásia é uma coisa absurda. Né? Você matar a pessoa está doente, vamos matar então. Isso é um negócio insano, né? No entanto, tem países no mundo que deixam isso aí legalizado. Né? Então, assim, a origem do desconstrucionismo, ela vem de teorias revolucionárias, que a revolução, ela tem toda uma história. Né? Tem um livro que eu vou indicar para vocês, do professor Plínio de Oliveira, chamado Revolução e Contra-Revolução. Esse livro é um manual para vocês entenderem, né, como é que funciona esse movimento revolucionário. Ele é baseado em sentimentos de revolta da humanidade contra as estruturas da natureza. Então, o revolucionário, ele quer desbancar a própria realidade, não é nem o regime político, não é nem direita, esquerda, não é nem isso. Ele quer mudar a realidade que Deus criou, né? E a realidade da queda, que nós somos descendentes de Adão e Eva, né? De certa forma. E a queda, o pecado original, nos colocou nessa situação aqui. Nós estamos aqui, né, de passagem nesse mundo, nós somos imperfeitos, nosso corpo envelhece, adoece e morre. Isso é uma consequência do pecado original. Então, o revolucionário não aceita essa realidade, ele quer mudar essa realidade de uma maneira muito radical. O Marx, o ódio dele, nas cartas dele, dizia que o ódio dele era a Deus. Ele queria desbancar Deus, ninguém menos do que Deus que ele queria desbancar. Então, o projeto dele, a leitura dele da realidade, é tirar Deus da realidade. Então, tudo é o quê? Tudo é matéria, tudo é materialismo, tudo é relações sociais, relações econômicas, né? Aí ele desenvolveu aquela teoria dele da exploração, que os capitalistas malvados exploram os coitadinhos, os trabalhadores, né? A pessoa é trabalhador, proletário, ele já imediatamente é santo, imaculado, puro, não tem defeito, não tem pecado, não tem erro, não tem mácula. E o cara que é dono do capital, das máquinas, das indústrias, ele é mau, né? Ele já está no inferno já. Então, esse simplismo, esse dualismo, esse maniqueísmo marxista, né? Ele visa o quê? Visa excluir todo e qualquer princípio transcendente. Por exemplo, uma pessoa pobre, uma pessoa trabalhadora, ela pode ter falha de caráter. Né? Da mesma forma, um rico, dono do capital, pode ter um coração muito generoso, pode praticar caridade, pode fazer muita coisa boa. Né? E o contrário também se aplica, pode ser mal, o rico pode ser mal, o pobre pode ser mal. Mas, de acordo com o marxismo, né? Não, é a classe social
Tem uma classe que é boa, pura e santa, e outra classe é ruim e tem que ser eliminada da face da Terra. Entendeu? Então, isso é um simplismo, um radicalismo, uma estupidez, uma imbecilidade sem tamanho, mas que enganou metade do mundo. Né? Literalmente, metade da humanidade foi enganada por isso. Por quê? Porque faltou estudo, faltou preparo, faltou isso que a gente está fazendo aqui, de criar um grupo de estudo e poder identificar os formantes do pensamento, das ideias que estão em circulação. Então, quando circulou aquela exposição do Queer Museum, em 2018, eu comecei a alertar. Na época, o professor Lauro Carvalho estava vivo ainda, também ele fez uma aula do COF memorável sobre arte, né, falando sobre os limites e as fronteiras da arte. E eu já tinha lançado meu livro, Ensaio sobre a Música Universal, que falava também, que fala, na verdade, na introdução do meu livro, eu falo sobre o que é arte, o que é música, o que é boa música, como separar a boa música da música ruim, de má qualidade. Mas é algo que nós alertamos bastante naquela época, deu uma segurada depois, ficamos uns tempos aí um pouco mais tranquilos, e agora você está voltando com tudo, né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo a imagem do Freud aí? Então vocês vejam lá, você já tem uma trindade da infâmia. Karl Marx, ele dizia que o ser humano é determinado pelo meio social. Aí vem esse cara aqui, esse Sigmund Freud, né, que é endeusado aí também por todos, né, toda a intelectualidade até hoje, e diz que o ser humano é determinado pelo inconsciente. Inclusive na linguística, tem algumas teorias linguísticas que elas advogam que a linguagem também, você não tem autonomia nenhuma sobre o que você fala. A linguagem é puramente inconsciente, tudo vem do seu inconsciente. Nos dá uma força muito grande para o inconsciente, quer dizer, você não tem vontade própria, porque se você, com toda a decisão que você toma, é por causa do seu inconsciente, porque você tem trauma, porque você é o pai e a mãe, não sei o que lá, todo pai e a mãe é culpado, entendeu? Então, é um projeto freudiano também de desconstrução da família, desconstrução do bom senso, desconstrução do imaginário. Inclusive, muitas pessoas que se deixaram influenciar pelo Freud, artistas inclusive, eles começaram a criar correntes desconstrucionistas de arte. Veja o caso, por exemplo, do Salvador Dalí. Salvador Dalí teve contato com as teorias freudianas, o Pablo Picasso, né? Modigliani e muitos outros. E eles começaram a criar obras de arte bastante distorcidas, né? Distorcendo as figuras humanas, misturando figuras humanas com objetos. E, eu não estou dizendo que o Salvador Dalí não tem uma excelente técnica de pintura, mas ele misturou muitas coisas ali e criou uma estética próxima do nonsense, né? Que é chamado de simbolismo, né? É uma corrente profundamente marcada pela valorização aí do inconsciente. Então, quer dizer, não há um esforço de ordenar as coisas pela razão, pela lógica, pelo bom senso, mas sim deixar as forças obscuras da mente tomarem conta. E olha, a consequência disso não poderia ter sido diferente. As consequências disso para o século XX, né? Se você deixa as forças obscuras da sua mente virem à tona, o que vai acontecer? Se você expandir isso para toda uma sociedade virará escrava dessas forças obscuras. E foi o que aconteceu, daqui a pouco eu vou chegar lá, essa educação, né? Foi o que aconteceu com o nazismo, com o comunismo, né? Aqui, o outro galã aqui, ó, Nietzsche. Para o Nietzsche, o ser humano é determinado pela vontade de poder. Então, olha aí, para o Marx, né, o ser humano é determinado pelo ambiente. Para o Freud, o ser humano é determinado pelo inconsciente. E para o Nietzsche, o ser humano é determinado pela vontade de poder. Então, assim, para o Nietzsche é o seguinte, você não tem vontade própria também, tudo que você tem é vontade de poder. Então, você vai sempre pisar em cima do seu irmão mais novo, do seu colega de trabalho, caute uma poética própria, né? Então, ele colocou em prática algumas ideias revolucionárias, ele não chegou a diluir, a dissolver a música, a dissolver a forma musical, a dissolver toda a harmonia, como alguns falam, por causa dessa concepção dele que era muito bem delimitada. Ele tinha uma concepção muito bem delimitada, mas ele já conseguiu, né, colocar as estruturas clássicas em xeque, a partir da obra do Nietzsche, que influenciou o Wagner com essa vontade de poder, essa vontade de superar as barreiras, né? Então,
Talvez a obra do Wagner fosse mais interessante se ele não tivesse feito isso. Difícil dizer, né? Mas ele manteve ainda muitos princípios. Por exemplo, a orquestração wagneriana, ela, inclusive o próprio Wagner disse que aprendeu, o maior mestre dele foi Beethoven, o clássico. Também ele escreveu um livro falando sobre a obra de Mozart. Então, Mozart e Beethoven foram os maiores mestres de Wagner, né? Ele está dentro da tradição, ele não se construiu completamente da tradição, mas essa influência do pensamento desconstrucionista do Nietzsche fez com que ele também inovasse, de certa forma, aí que chegou-se no impasse, porque depois do acorde cristão, que é um acorde que tem uma resolução possível em vários outros acordes, em várias outras situações, possibilidades, então a noção de centro tonal, a noção de tonalidade, ela fica muito fluida. E ficou muito difícil fazer música depois de Wagner, porque ele colocou em xeque todas as estruturas da música. Assim como a questão da melodia infinita, que não acaba nunca essa melodia infinita, né? Mas que tem uma razão para isso, que é aquela melodia principal das óperas dele, né? Que é tem um nome em alemão que eu me fugiu agora, mas é a... Oh, meu pai, como é o nome em alemão? A melodia principal, até a tradução para o alemão que eu não estou lembrando. Leitmotiv. Não é exatamente a melodia principal, é como se fosse o fio condutor. O leitmotiv é o fio condutor dessa melodia infinita, que ela está sempre retornando a si própria. Tem aí a ideia do eterno retorno nietzschiano também. É uma ideia muito louca do Nietzsche, né, de que as coisas elas têm um eterno retorno aos pontos, aos estágios iniciais, né, que a vontade humana, quando ela se afirma sem arrependimentos, ela faz com que tudo volte ao início. Então, esse eterno retorno ao início, quando você confirma aquilo que você fez mesmo, que você quis aquilo, essa confirmação da vontade é o eterno retorno, né? O eterno retorno é como se fosse a consumação da vontade. Essa ideia, gente, ela está profundamente enraizada na mente dos ideólogos nazistas, essa ideia do eterno retorno. Quer dizer, a minha vontade, eu posso fazer a minha vontade, posso fazer o que eu quiser, entendeu? E quanto mais eu insistir nisso aí, mais eu me justifico. Então é uma coisa perigosa. O Wagner também usou essas ideias. E ele, né? O Wagner, ele também colocou isso em prática. E deixou a música bastante abstrata. O Schoenberg também, Freud influenciou o Schoenberg, não raro encontrava em Viena. O compositor de mítico atonalismo livre baseia-se em um aflorar do inconsciente e o dodecafonismo uma tarefa de organizar o caos. Então, o Schoenberg já foi mais revolucionário ainda, ele eliminou todas as relações entre as notas, né, entre os sons, e aí ele criou essa teoria do dodecafonismo, que é uma forma de abolir completamente a relação entre as notas. É como se fosse o comunismo, né? Comunismo musical, certo? E aí, o que acontece? O Schoenberg também era um pintor, ele também desenvolveu muitas pinturas aí baseadas nas teorias, né, dos construcionistas de afloramento inconsciente. Então, o Freud acabou influenciando muito o Schoenberg também, que é um dos pilares, ele é um dos pilares aí da música moderna, com a sua ideia e teoria do dodecafonismo. Tá? O Barks influenciou profundamente compositores importantes aí, relevantes do século XX, como Béla Bartók, Pierre Boulez, Luigi Nono, e toda a produção soviética alinhada ao regime Stalin. Prova do Zhdanov, que era o comissário do povo para a cultura. Então, Béla Bartók, ele era um compositor húngaro, né, de muito talento, inclusive, mas que ele acabou caindo no colo do Partido Comunista. Então, ele começou a desenvolver ideias também de revolução, de abolição das escalas tradicionais, de abolição da forma. E era um grande pianista. Só que ele também tinha uma raiz muito profunda no folclore da Hungria, que é muito rico, e ele conseguiu galvanizar as obras dele no folclore. Mas tem muitas obras orquestrais dele que eu não consigo nem ouvir, é muito cacofônico. Porque ele queria desconstruir a forma, não só a forma clássica da sinfonia, dos poemas sinfônicos, como também desconstruir a própria noção de beleza. Então, ele com música feia, horrorosa, que não dá nem para ouvir.
Agora, tem algumas obras para piano dele que são bem interessantes. Eles se mantêm mais fiel às suas próprias origens. Então, existe uma pressão muito grande desses compositores do século XX por inovação, por revolução, por fazer uma obra nova, não sei o que lá. E acaba ficando tudo muito insosso, né? Porque perde-se a referência com a realidade. Esse Pierre Boulez, por exemplo, ele é um compositor francês que ele levou as últimas consequências à matematização da música, praticamente música feita por computador. E é extremamente racionalista, todos os parâmetros são colocados de uma maneira racional, sem deixar em evidência nada que seja intuição, nada que seja sentimento, nada que seja beleza, está preocupado com nada disso. É como se fosse a aplicação lá daquela moral kantiana laica na música. O Luigi de Nono, ele começou a inserir sons gravados nas composições orquestrais, e parecia uma experimentação bacana e tudo mais, só que também ficou uma música muito, não vou dizer cerebral, mas uma música maquinal, parece música de máquina. Né? Então tem som de máquina no meio da música. Né? Você perde aquela distinção entre a música, entre a arte e o cotidiano, que eu estava falando que é a própria definição de arte. Então acaba não sendo nem arte um negócio desse. Né? E alguns outros compositores, por exemplo, o Stockhausen, que era um alemão, né? Fora da casinha, completamente fora da casinha, e ele compôs um quarteto de cordas para quarteto de cordas e helicóptero. E tem que colocar o helicóptero, tem que tocar o quarteto de cordas dentro de helicópteros. Então vocês vejam, o helicóptero, por mais, né, fora da casinha que seja, o helicóptero é um mecanismo de transporte que não tem nada a ver com arte, né? É um objeto funcional, tem sua funcionalidade, que cumpre o seu propósito de transportar pessoas, não tem nada de musical ali. Inclusive o som do helicóptero é muito forte, machuca os ouvidos até. Tem que usar protetor auricular, né? Então, isso daí fez com que esse desconstrucionismo, né, ele fez com que a arte fosse realmente desconstruída e não se colocou nada no lugar, né? É aquela coisa, se não colocou nada no lugar, então a verdadeira arte musical, a verdadeira arte pictórica, a verdadeira arte poética, literária, ela saiu de cena no século XX. E o que entrou no lugar? Entrou no lugar o quê? O showbiz. Né? O showbiz entrou no lugar a televisão, né? Primeiro momento. As grandes compras, né? Desculpa, as grandes compras não, as grandes shows, né? Os grandes shows, Woodstock, né? Rock in Rio, tá certo? Aquele festival britânico lá, que é o nome. Esses grandes shows de rock, shows de artistas pop, né? Isso aí que entra no lugar da arte, que antigamente existia um mercado, um consumo dessa arte mais elaborada, mais mentalizada, mais uma concepção mais profunda, né? Uma preocupação com a beleza, uma preocupação com a própria eternidade, noção de eternidade. Então isso foi completamente deixado de lado aí no século XX, tá? E a origem disso, tudo que eu estou falando para vocês aqui, é no marxismo, né? Marxismo, freudismo e Nietzsche, cujas obras são, digamos, esses três pilares do desconstrucionismo. Agora, eles são os únicos? Não. Você tem autores que depois eles vão se declarar abertamente desconstrucionistas, como, por exemplo, tem um cara lá na França chamado Jacques Derrida, que ele se considerava, dizia que ele era um filósofo desconstrucionista, né? Queria desconstruir tudo. E aí, eles atacam tudo. Por exemplo, na história da filosofia, tem outro chamado Michel Onfray. Ele escreveu um livro chamado Contra a História da Filosofia, onde ele pega lá os autores que são aqueles menos conhecidos, menos levados a sério e faz uma contra-história, coloca esses autores aí como se fossem os principais, né? Ao passo que os verdadeiros filósofos principais ele coloca como sendo opressores, como sendo tudo para desqualificar esses caras e você adotar uma visão que está apenas, né, vinculada ao que ele pensa, tá certo? Que é o quê? Essa contra-história da filosofia. Então, ele desconstruiu a filosofia nesse livro, tá certo? E você como intelectual que quer preservar os valores, as tradições, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar as incongruências de um livro como esse. Você tem até outros filósofos, mas qual foi a obra deles? Qual foi a contribuição deles? Qual foi o sistema filosófico que eles criaram? Quais foram os problemas da humanidade que eles resolveram? Tem filósofo, por exemplo, que ele, além de não resolver problema nenhum, ele cria mais problema, né? É o caso, por exemplo, do David Hume.
O David Hume é um cara que ele criou mais problema do que resolveu, certo? Então, o próprio Kant, ele criou mais problema do que ele resolveu, não é? Nós temos essa ONU aí, esses organismos internacionais hoje impondo agendas que não tem nada a ver com muitos países, com a maioria dos países, porque eles acham que eles estão montados na razão, porque a razão é algo universal e universalizável, ou seja, você tem que impor para todo mundo a sua razão. Quando a gente sabe que a própria geografia, né, da Terra, ela diz o contrário. Nós temos vários povos, várias culturas, vários rincões desse mundo e você não pode uniformizar, nada pode ser uniformizado em termos globais, né? Claro que sim, você pode ter um trânsito, né? Você pode ter um comércio global, você pode ter uma tecnologia, você pode ter um monte de coisa, mas você não pode querer ter uma mesma cultura, né? Ora, a sedução do experimentalismo está bem retratada nesse romance de Thomas Mann, que é um grande escritor alemão, e esse romance se chama Doutor Fausto. Indico a leitura para todos. Ele trata do tema, e aí isso é uma interpretação minha, essa deterioração espiritual da Alemanha, né? Que vai desde a época de Lutero, porque ele volta lá na época do Lutero e faz um histórico no livro, entendeu? Não que eu estou dizendo que o Lutero deteriorou a Alemanha, mas o autor mostra essa deterioração. O que acontece? O alemão, né, ele vai ficando cada vez mais solipsista. O que é solipsista? Ele não leva tanto em consideração o outro. Ele fica muito centrado naquela coisa assim de... Eles têm grandes qualidades, os alemães, né? Mas assim, eles acreditam tanto em si que eles acabam perdendo um pouco o contato com o mundo externo. Isso foi o que aconteceu lá antes do nazismo, né? Que foi o que também possibilitou o nazismo ter acontecido lá. O nazismo, o que é o nazismo? O nazismo é um delírio, né? É um delírio de grandeza, um delírio. É uma perda de contato com a realidade, tá certo? Então, o Thomas Mann mostra muito bem esse processo de romance. Tem coisas que um romance, ele mostra melhor do que 10 dezenas de livros de história. Porque o romance, ele condensa, né, todo um percurso, todo um trajeto histórico. E os livros de história, eles precisam tratar com muitos detalhes. O romance é condensado, então você consegue ter um contato com uma realidade muito maior, com muito menos tempo de leitura, com muito menos páginas, mas também com mais até assertividade, porque o romance ele cria uma amálgama, né, de vários campos da vida, ao passo que um livro histórico ele tem que ser muito preciso, ele tem que ser muito informativo, ele tem que ter uma série de critérios para ser, não é, considerado como tal, como um livro de história. Então, o romance é interessante para você entender certos processos de história das ideias, por exemplo. Né? Então, o Thomas Mann, ele conecta essa questão da deterioração espiritual da Alemanha com o experimentalismo na música do século XX e considera isso uma consequência desse problema espiritual. Inclusive, o Adrian Leverkuhn, que é o personagem principal desse livro, Dr. Fausto, ele é um músico, né, um compositor, que ele adere às ideias do Arnold Schoenberg. Mas ele é como se fosse o Arnold Schoenberg mesmo. Ele desenvolveu a teoria dos 12 sons, do dodecafonismo, e compôs obras assim, já sem nenhuma hierarquia entre as notas. Então, esse experimentalismo, o Thomas Mann, com muita sutileza, com grande maestria, ele demonstra como isso vem já de um processo espiritual, né, da Alemanha. Tem muito a ver com o pensamento alemão, com a religião majoritária da Alemanha, que ela empurrou, né, o alemão para dentro de si. E aí ele na busca interior desmedida, ele acabou perdendo um pouco de contato com a realidade, o que gerou, no primeiro momento, a mentalidade explosiva que deu origem à Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, aí o que acontece? Aí as nações se reuniram e tal. Agora vamos aplicar a ideia do Kant aqui, ó. Vamos colocar paz perpétua, porque nós vamos universalizar nosso imperativo categórico universal, que é aquela moral que eu falei para vocês no começo, uma moral despida de religião, despida de qualquer contato com o transcendente, uma moral puramente humana, baseada na razão. Essa ideia do Kant, ela foi usada para a constituição dos organismos multilaterais que elas tinham no primeiro momento, com o objetivo de garantir a paz no mundo, uma vez que a humanidade havia passado por muitas guerras. A gente sabe muito bem que isso aí não deu certo, né? Porque até hoje nós estamos vendo guerra acontecendo aí no mundo todo.
Temos guerras aí bastante tenebrosas, né? Então, meus amigos, eu vou abrir para as perguntas, tá? Tem mais alguns slides aqui, mas é muito texto. Eu vou abrir para as perguntas já, porque nós temos 1 hora só de tempo aqui pelo nosso aplicativo. Então, podem fazer as perguntas, podem abrir o microfone aí, que é interessante a gente também ter esse feedback, né? Enquanto eles fazem as perguntas, Samuel, coloca para mim aí o link da mentoria, que eu tenho uma mentoria, pessoal, onde eu desenvolvo esses temas com uma maneira mais personalizada para pais, diretores de escola, a mentoria Melodia Cerebral, na qual eu consigo trabalhar de uma maneira personalizada esses temas para pais que querem montar, por exemplo, um programa de estudo para os filhos, né? E para diretores de escola que querem intensificar um programa cultural de uma maneira mais ampla e também com essas vacinas que a gente dá aqui contra esse modernismo, contra esse desconstrucionismo, essas vertentes que visam a destruição do bom senso, da capacidade de julgamento, né? Tem essa Melodia Cerebral, que é a minha mentoria, tem também o meu curso Como Ensinar Música em Casa para as Crianças, daí tem uma série de materiais, uma série de aulas que você pode aprender como ensinar música em casa para os seus filhos, né? Tem esse curso também. Esse curso eu não consigo acompanhar com reuniões semanais, a mentoria eu acompanho o aluno com mentorias semanais, né? Então, o curso Como Ensinar Música em Casa para as Crianças, a gente trabalha todos esses temas também, só que em aulas gravadas. Também temos o Paideia, que é um método de estudo que envolve filosofia, que envolve crescimento pessoal, envolve finanças, economia, leitura da literatura clássica, curso de leitura, interpretação de textos, linguística, curso também de música, tem uma parte de formação musical dentro do Paideia. Eu quero que minha equipe coloque aqui o link. Enquanto tem alguma pergunta aí, pessoal, alguma pergunta? Pode escrever ou podem falar, tá? Davi, quer fazer uma pergunta aí? Ó, tá o link do Paideia ali, né? Pergunta não, mas seria bacana você falar um pouquinho mais dessa relação entre a ideologia e a música atonal moderna, né? Essa música que desconstrói as hierarquias da tonalidade. Isso é bem interessante, Davi, porque o que acontece? A música ela sempre teve um princípio tonal. O que é o princípio tonal? O princípio tonal é que existe um centro gravitacional. Existe um centro, um acorde que ele é mais importante que os outros. E essa noção ela tem a ver, por exemplo, com sistemas políticos de organização social, como no caso a monarquia ou a própria aristocracia. Na monarquia você tem um rei, um governante, que ele é a principal figura, né, da sociedade. Tudo gravita em torno do rei, as decisões gravitam em torno do rei. Apesar de que o rei também tem uma reciprocidade com a população e ele vai encarnar essa aspiração coletiva da população, né? Na aristocracia são poucos os governantes, então também são poucos os pontos de inflexão e de importância. Isso é o que? O sistema tonal na música tem essa centralidade de algumas figuras, alguns acordes ali, algumas regiões tonais são mais importantes. A música tonal, ela usa da ideologia que visa a desconstrução desses sistemas monocráticos, né, ou oligárquicos, para sistemas seja mais democráticos ou revolucionários, que estão baseados na abolição das hierarquias. Então, a hierarquia, ela pode ser abolida na esfera política. Então, esses artistas, eles querem aplicar essas ideias de revolução também na hierarquia entre as notas musicais, entre os acordes, entre os sons. E essa abolição da hierarquia gera esse desconstrucionismo, essa vertente desconstrucionismo que desconstrói toda a teoria tonal, toda a estrutura musical de antes, né, e estruturas que vão ser mais fragmentadas, como você falou, o atonalismo, é que você não tem um centro tonal. Então, qualquer nota, qualquer acorde pode ser um centro provisório. E aí você não tem gravidade, você não tem hierarquia, você não tem referências sólidas. Você tem uma música muito frugal, que ela não consegue nem criar um discurso, porque para você criar um discurso, você tem que ter um contraste entre aquilo que é principal e aquilo que é secundário, um contraste entre início e fim, um contraste entre força e fraqueza. Nessas músicas atonais, como você não tem hierarquia, tudo fica igual, então fica uma coisa insossa, entendeu? Tudo fica uma coisa muito insossa. Na música do Decafônico, se você ouviu uma obra do Decafônico, você já ouviu todas são iguais, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque você aboliu as hierarquias internas da música. Da mesma forma, na sociedade é possível abolir as hierarquias. Você tem, por exemplo, uma sociedade
anárquica. Numa sociedade anárquica, também as pessoas vão ser todas iguais umas às outras. Porque não vai ter diferença. Tudo vai ser uma grande bagunça. E você vai falar, mas isso não existe. Existe, sim, senhor. Vai ver, por exemplo, o lugar onde moram os dependentes químicos. Todo mundo é igual. Todo mundo está naquele lixão ali, a céu aberto. Tem diferença. Você não consegue notar a diferença das pessoas. Elas ficam até parecidas fisicamente. Né? É tudo aquele mesmo contexto, tudo aquele mesmo lixão ali. Então, realmente, o contexto, né, ele acaba sendo criado por essas ideologias. E elas podem ser aplicadas tanto na esfera política quanto na esfera cultural, na esfera artística, na esfera musical. Né? Então, esses são temas que a gente tem que saber trabalhar, ensinar isso para os jovens, ensinar para os nossos alunos, ensinar isso para os nossos filhos, para que eles não caiam presos dessas ideologias, dessas estéticas, dessas linhas desconstrucionistas. Por isso que eu tenho o curso que o Samuel colocou aí, Como Ensinar Música em Casa para as Crianças, para a gente dar os parâmetros para você aprender como ensinar música sadia, música boa, música baseada em sólidos princípios estéticos, né? Que vem lá desde a filosofia grega. Aristóteles definiu quais são os critérios da beleza musical. Então, tudo isso a gente tem no curso Como Ensinar Música em Casa para as Crianças e também na mentoria Melodia Cerebral. Só que aí a mentoria a gente faz um acompanhamento por 6 meses. Se você quiser montar um programa de estudos para os seus filhos, ou para os alunos de uma escola, para alguma instituição, uma igreja. Então, faço acompanhamento personalizado todas as semanas. Nós temos encontros aí online. Eu consigo montar um programa particular. O Samuel colocou o link aí, Como Ensinar Música em Casa para Crianças, tá bom? E o Fabrício Bento mandou uma pergunta. Ó. O atonalismo aconteceu só na música erudita? Deixa eu ver o resto da pergunta aqui. Na música popular parece ter seguido outro caminho. Então, depende, porque na música popular também teve muito. No jazz, por exemplo, teve muito experimentalismo. Tem o Chick Corea mesmo, ele colocou um monte de coisa, um monte de free jazz, né? O próprio Miles Davis e muitos outros jazzistas do free jazz, embora fizessem algo diferente anteriormente, com mais solidez estética, né? Princípio estético. O Miles Davis, ele foi também o pai do cool jazz, só que depois ele evoluiu, entre aspas, né, para o free jazz. Isso a partir dos anos 60. Isso no jazz, né? Agora, também na música popular brasileira teve bastante experimentalismo, né? Tropicália teve experimentalismo, né? Aquele Tom Zé, ele colocou uns sons lá de cristais, de percussão, fala, né? Música falada, declamação de poesia, bastante poesia concreta, né? Ele fez bastante coisa assim. E muitos outros ali também, o Belchior também, que foi bem experimental. Então teve experimentação, bastante experimentação no século XX, né? O Davi Valucas colocou lá o swing, bebop, hard bop, cool jazz são tonais, bem observado. Tem os acordes, tem as cadências tonais, tem as cadências modais também. As escalas usadas no jazz são modais e as cadências são tonais, né? Não tem como dizer que não tem acorde no jazz, tem bastante. Mas a partir do free jazz você já perde a referência tonal, inclusive a referência modal também. Vale tudo, vale tudo no free jazz. É uma maçaroca, então o seu free jazz tudo é igual. Por quê? Porque não tem diferença nenhuma entre os parâmetros. Então tudo acaba ficando igual. É um princípio da teoria da informação também, tá? Se você tem tudo muito igual, não tem diferença nenhuma entre as coisas. Tem uma massa de informação igual ao ruído branco. O ruído branco é a reunião de todos os tipos de som. Então, você não tem uma definição. Eu coloco ruído branco na minha secretária eletrônica lá, para eu dormir à noite, para eu não ouvir ruído da rua. Então, por quê? Porque ele absorve tudo. Então, não tem diferença. Eu não me desconcentro, porque está tudo absorvido, todos os ruídos ali. Né? Todas as frequências sonoras. Tá certo? Mas na música popular teve bastante experimentação, assim. Inclusive na música industrial, né? Eles começaram a colocar aí sintetizadores, começaram a fazer os estúdios, modificar a voz. O cara canta desafinado, o estúdio vai lá, corrige a afinação. Então tem muita experimentação. O século XX para cá é só experimentação, né? Inclusive experimentação social. Experimentação social é como aqueles experimentos que faziam com os ratos lá, né? O Skinner. Enfim, para você criar certos comportamentos. Então, você faz experimentação com certos gêneros musicais para gerar certos comportamentos, né? Para as pessoas se comportarem tudo de maneira igual, massificada, e vão consumir tal e tal produto. Então, você consegue manipular o próprio mercado através da música. Entendeu? Então, tem isso também.
E é um risco, um perigo, porque os pais, as mães e diretor de escola que não têm preparo, eles não vão saber dizer para um jovem, para uma criança, por que uma música é boa, não. E a criança, o jovem, que eles têm espírito contestador, né? Eles acabam muitas vezes engolindo o pai, a mãe, o professor, o diretor de escola, engole com farinha, com farofa. Então precisa ter esse conhecimento. É por isso que eu coloquei o link aí do curso. Quem quiser aprofundar esse curso, ele não é um curso muito longo, tem só umas 20 aulas só, né? Umas aulas de 1 hora no máximo, não passa disso. E tem os parâmetros lá, tem materiais didáticos que você pode usar com os filhos, com as crianças, com os alunos, né? Tem os critérios estéticos, tem as metodologias de ensino de música para crianças, que abrangem, inclusive, esses princípios que a gente está falando aqui. Essa aula de hoje, ela é mais filosófica, até porque ela fala bastante dessa questão, né, social do século XIX, século XX, virado para o século XX, que gerou esses totalitarismos. Como que esse desconstrucionismo está na origem do totalitarismo do século XX, que gerou monstruosidades como o nazismo, como o comunismo soviético, o chinês, enfim. E a gente precisa saber se precaver disso, né, para a gente não cair nessas enganações de novo. Tá? Então, tem essa parte filosófica que é importante. A estrutura do pensamento humano, ela é dada pela filosofia grega. Por isso que eu tenho também, o Samuel colocou aí o link do Paideia, que é uma plataforma que tem o ensino da filosofia também, todo o princípio filosófico grego ocidental, a música, finanças, crescimento pessoal, tudo nesse site Paideia também. Tá? Então, a minha aula de hoje era para falar desses temas e apresentar essas possibilidades de aprofundamento de estudo. Se você que está acompanhando aqui quiser aprofundar, clique nos links aí, pode nos chamar aqui também. Vou deixar o meu WhatsApp aqui para vocês, tá? Pode me chamar no WhatsApp para perguntar mais alguma coisa, se tiver ficado alguma dúvida. Se quiser aprofundar em algum desses cursos, desses programas de estudo aí, tá aí meu WhatsApp, tá bom? Podem me chamar. Vou deixar meu e-mail também, tá? Meu e-mail tá aqui, ó. Vocês mandam, se tiver alguma dúvida, eu tenho prazer em responder. Podem se inscrever aí à vontade nos cursos, né? São bem acessíveis. E se você acompanhou até aqui, é porque você está interessado em aprender, em se desenvolver. E também, se quiser indicar para outras pessoas, a gente também está à disposição. Estamos gravando essa live aqui, tá? Vamos gravar essa aula. E se alguém tiver interesse também, quiser mandar para alguém, é só solicitar que a gente manda o link da gravação. Ou mesmo se vocês quiserem o link da gravação, depois a gente manda, para vocês poderem tirar alguma dúvida. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, apreciado bastante aí esses conteúdos que nós trouxemos e que eles façam a diferença na sua vida. E não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Se você quiser aprofundar isso, aproveita essa chance que nós estamos aqui oferecendo. Eu tenho pouquíssimas vagas nessas mentorias aí, porque o tempo é limitado, né? Eu não posso ter mais do que 10 mentorandos, porque existe uma atenção muito grande. E esse semestre aqui virou e tem algumas vagas aí para completar as 10 que eu pego por semestre. Então, quem quiser ser meu mentorando, está aberta a possibilidade aí, a janela está aberta, como se diz, né? Na parte eleitoral, a janela está aberta. Então, quem quiser entrar, está aberto. E eu agradeço a presença de vocês. Daqui a pouquinho já vai encerrar automaticamente aqui a transmissão, porque essa plataforma aqui, ela só pode ter uma transmissão de 1 hora, né? Então, eu agradeço vocês. Está aí meus contatos, tá? Um grande abraço para vocês. E vem para dentro, vamos estudar juntos, vocês não vão se arrepender. Se tiver uma amostrinha que a gente pode fazer, a gente pode transformar uma geração com muito estudo, com conhecimento, muita competência. E, acima de tudo, a força de vontade de chegar e superar tudo aquilo que nós temos como defeito e atingir o máximo do nosso potencial humano, através do estudo, através da prática, né? Através da humildade também, porque sem humildade a gente não reconhece aquilo que a gente tem que fazer, né? Que é o estudo, a prática perseverante e o desenvolvimento de uma força de vontade para nos levar, né, a chegar ao máximo da nossa potencialidade humana. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem atentos aí nas próximas lives, a gente vai estar avisando no grupo. Fiquem lá no grupo, aquele grupo que vocês entraram para participar aqui, tá? E a gente vai estar sempre mandando novidade para vocês. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aí.